você tem 30 dias se você quiser tirar o visto americano, você gastar milhares de reais a mais que você podia economizar. Mas a questão que fica é, ainda dá tempo de fazer esse processo? Bom, depende do seu tipo de visto e depende de você. Não sei se você está acompanhando, mas o governo americano ele criou uma nova taxa. É uma taxa que ela tem um potencial de ser reembolsada a partir de critérios que foram divulgados de forma mais superficial e por um processo que ainda não se sabe como vai funcionar. Essa taxa ela chama taxa de integridade do visto e o objetivo dela é desincentivar pessoas que estão indo para os Estados Unidos para fazer coisa errada, que estão indo para poder deixar o status cair ou que estão indo para poder trabalhar sem autorização. E a premissa básica dela é que, uma vez que você tenha o visto aprovado, ou seja, você saia do consulado ou da embaixada e depois de fazer entrevista com a afirmação da sua aprovação, ou então que você veja no sistema que o seu caso foi aprovado, você vai ser convocado a pagar uma taxa adicional, que a gente ainda não sabe como que vai funcionar a operacionalização disso, para que o seu visto seja emitido. Essa taxa é $250 por pessoa, o que inclui pessoas de qualquer idade. Então, se você for casado e tiver 4 filhos, são $250 vezes 6 e vai uma bela de uma grana aí. Cris, mas eu posso receber esse dinheiro de volta no futuro. É verdade, você pode. Mas pensa que é um dinheiro que você podia ter gasto na viagem, a gente não sabe ainda como que é o procedimento de receber, se vai ter algum pedaço desse valor que vai ficar retido, a gente não sabe muita coisa ainda. Então, o ideal é você tentar tirar o visto para evitar isso daqui e poder focar em fazer a sua viagem com um recurso mais disponível ali para poder gastar na viagem. Agora, bom, qual que é o ponto principal? Essa taxa ela começa a valer para vistos emitidos a partir do dia 1º de outubro. Repara que visto emitido é diferente de visto aprovado. Um visto ele pode ser aprovado e ele pode levar um dia para ser emitido, pode ser emitido no mesmo dia, pode levar 7 dias, 10 dias, 15 dias. A gente não tem controle sobre isso. É um procedimento interno do governo americano e que a gente só acompanha e espera que aconteça. E o que pode acontecer aqui? Pessoas podem ir para entrevista, por exemplo, no dia 27 de setembro, no mês que vem, podem ter o visto aprovado e emitido antes do dia 1 de outubro e eventualmente não precisar pagar essa taxa. Mas também pode ter gente que faça essa entrevista 10 dias antes do dia 1 de outubro, mas que a emissão do visto demore um monte por N questões que são aleatórias, e mesmo tendo tido a entrevista feita com bastante antecedência, elas acabem pegando essa taxa de um jeito ou de outro, porque na hora em que o visto for ser emitido, já vai estar valendo a nova data. Bom, vou falar sobre o caso de vocês, mas entendo que a gente está esperando um pouco mais de informação a respeito de o que vai contar como visto emitido. É algum status no sistema de check, de considerado que aquele visto foi emitido? Ou aqui entra o visto impresso e colado no passaporte? Logo que tiver mais informações sobre isso, eu venho aqui, eu falo com vocês, mas o que você que está pensando em tirar o visto americano agora pode fazer para tentar se planejar e fugir disso? A minha recomendação é que você tente fazer a entrevista de visto até o dia 15 de setembro, porque é bem difícil que um visto aprovado não seja emitido em até 15 dias. É muito difícil. Não estou falando que não pode acontecer, mas é muito difícil. O normal é que o visto seja emitido em 3, 4, 5 dias, mas se você não quiser pegar essa taxa, vale a pena você tentar se antecipar e colocar uma camada adicional de segurança. Então, agora, a minha recomendação é, esse vídeo aqui está sendo postado no dia 15 de agosto de 2025. Eu recomendo que você faça a sua entrevista nos próximos 30 dias para ter um pouco mais de segurança de que você não vai ser impactado por essa nova medida. Ou seja, você tem 30 dias para poder fazer isso com mais previsibilidade e uma chance maior de não ser impactado. Eu me chamo Cris e nesse canal aqui, Missão América, eu falo sobre a vida nos Estados Unidos, vistos americanos e várias coisas relacionadas. Então, se você gosta desse conteúdo aqui, já se inscreve para você poder acompanhar os próximos conteúdos, beleza? Agora vamos pensar para diferentes tipos de visto, lembrando que essa nova taxa é para vistos de não imigrante. Bom, tem uma empresa de visto americano, se você não sabe, o nome dela é Move Vistos, então tudo que eu vou falar aqui é muito com base nos prazos que nós vemos de pessoas que fazem sozinhos ou pessoas que fazem mentoria com a gente para poder te dar um plano aqui do que pode ser feito. Vamos pensar aqui no visto de turismo, que é o visto B2. Ele é um visto que ele é simples no papel, mas que se você for fazer ele bem feito, vai ter várias etapinhas aqui para se seguir. Simples porque você precisa preencher uma DS-160, agendar a entrevista e ir. Agora, se você quiser ter uma estratégia de aplicação, fazer uma DS-160 robusta, revisada várias vezes, que reflita essa estratégia, e depois preparar para a entrevista a partir dessa estratégia criada e da DS-160 enviada ao governo americano, que é o formulário que você preenche para poder solicitar uma entrevista, e você ainda tem que se preparar para isso, tudo isso leva um tempo. Sem falar que você precisa agendar a entrevista depois. Então, vamos tentar pensar aqui numa boa prática. 15 dias é um período que os nossos clientes de visto de turismo e negócios conseguem seguir esse processo da mentoria com robustez e sem travar.
Aqui é preciso ter agilidade, porque são algumas etapas que precisam seguir. Então, se você pensar em 15 dias, você provavelmente vai estar pronto para poder fazer o agendamento 10 dias do início da mentoria. Então, vamos supor que você terminou esse vídeo, clicou no botão da descrição, preencheu o formulário, falou com o meu time, falou, cara, eu já conheço a Move, já conheço o Cris, confio nele e eu quero começar esse processo com vocês. Você faz o pagamento e começou a mentoria hoje. Vamos a isso como timeline aqui só para poder facilitar. É possível que em 10 dias você já tenha chegado na etapa de poder agendar a entrevista e mais 5 dias você está pronto para poder fazer a entrevista. O porém aqui é que no visto de turismo, a disponibilidade de data de entrevista não é tão grande assim como é no visto de estudante, por exemplo. Então você precisa estar pronto o quanto antes, porque tem pessoas que não estão conseguindo ainda hoje fazer entrevista dentro desse prazo e precisam ficar atualizando a página até conseguir. Então tem algumas cidades que você só vê entrevista para novembro e dezembro. A sorte é que a gente tem um time dedicado a agendamento antecipado, então é um time que fica olhando o tempo inteiro para os nossos clientes para tentar conseguir data, e tem funcionado para todos os que a gente tentou até agora. Significa que funciona no primeiro dia, mas a gente tenta, até que uma hora aparece uma data, a gente pega e agenda. Então existe a possibilidade de, vamos pensar aqui então de novo, 10 dias está pronto para fazer o agendamento, faz o pagamento da taxa, começa a tentar agendar enquanto vai treinando para a simulação. E eventualmente pode ser conseguir um agendamento para 20, 25 dias a partir de hoje, dentro desse prazo que eu estou recomendando. Mas lembra, não tem garantia de nada, então quanto antes você fizer esse processo, melhor. Cris, mas eu não consegui até dia 15 de setembro, eu consegui no dia 22 de setembro. Cara, se essa foi a melhor data que você conseguiu, não é uma data ruim, mas tem que entender que a chance ela sobe um pouco mais de que você eventualmente seja impactado por isso. Mas não é uma data ruim e, para a maioria dos casos, você conseguiria a emissão dentro do período que a gente conversou aqui. Agora vamos pensar no visto de estudante, e aqui eu vou dividir em inglês e cursos universitários, tá? Primeiro, inglês. O processo da mentoria ele pode ser feito de forma ágil, principalmente se você não travar na escolha do estado e da escola, e dentro de mentoria a gente ajuda com isso, mas o prazo de mentoria para as pessoas que fazem de forma ágil, sem travar, a gente consegue ver pessoas fazendo esse processo em 20 dias. Quem faz com urgência chega a fazer em 10 dias, mas não é comum. 20 dias é um prazo legal. Qual que é a parte boa do visto de estudante? É que a agenda está disponível para a semana seguinte quase sempre. Pode ser que chegando mais perto dessa data que eu estou falando agora no final de setembro, a disponibilidade de data fique mais restrita porque tem um monte de gente tentando marcar rápido? Pode ser, a gente não sabe. Mas hoje, no dia que eu gravo esse vídeo, se costuma ter entrevista para a mesma semana ou para a semana seguinte em todas as cidades. Então, quem quer estudar inglês, por exemplo, tem um pouco mais de controle sobre essa jornada e pode pensar em uma jornada de até 20 dias para poder finalizar a mentoria e fazer a entrevista entre 25 e 30 dias, contando de hoje, ainda na primeira quinzena de setembro. Agora vamos para os cursos universitários. Para quem não sabe, uma das nossas mentorias mais fortes é a mentoria F1 Professional, que são para cursos acadêmicos que têm um viés de capacitar o profissional para entrar no mercado de trabalho ou para se qualificar para crescer no mercado de trabalho, enfim. Então, são cursos acadêmicos com um viés de colocação profissional muito forte, por isso esse nome F1 Professional. O visto ele é um só, visto de estudante, visto F1, ele não tem subcategorias, é só o nome da nossa mentoria. Essa é uma mentoria muito mais robusta, muito mais complexa, porque o planejamento acadêmico é muito mais detalhista, mas a gente já conseguiu fazer mentorias para esse processo em menos de 30 dias. É difícil pra caramba, tem que correr pra caramba, não pode travar em nada, e eventualmente se você quiser acelerar para não ser impactado por essa medida, pode ser interessante que nós te direcionemos para universidades que tenham um prazo de matrícula do I-20 mais rápido, porque essa é a etapa mais demorada, que via de regra para cursos universitários, você leva 15 dias úteis para ter o retorno da aprovação e mais uns 3 dias úteis para poder emitir o I-20. Enfim, a gente conhece universidades diferentes, que têm prazos diferentes, a gente consegue tentar direcionar, claro, não passando por cima da importância da qualidade do planejamento acadêmico, que isso daqui é a prioridade. Mas se eventualmente você quiser fazer a mentoria F1 Professional, não dá para ter segurança de que você consegue fazer isso em 30 dias. Talvez seja mais provável perto dos 40 dias, mas ainda assim se você for bem ágil. Então depende muito mais de você do que da gente. O nosso time está super preparado para poder acelerar os processos das pessoas que estão querendo fazer isso com agilidade, mas a gente nunca vai pular etapa para fazer isso, sabe? A importância do planejamento acadêmico bem feito, da preparação para a entrevista bem feita, tudo isso aqui é uma prioridade. Só que a gente consegue se colocar mais à disposição para poder analisar a documentação mais rápido, para poder fazer simulação de entrevista mais rápido, reunião de estratégia de planejamento acadêmico mais rápido. Enfim, a gente consegue acelerar do nosso lado, desde que você acelere do seu. Junte esses dois esforços, existe uma chance maior de que você consiga fazer o processo mais rápido. Lembra, não é um compromisso, eu não posso garantir nada,
porque a gente não controla como que vai ser o avançar das coisas, mas ainda tem esperança para quem quer fazer o F1 Professional. Mas aí ia começar para anteontem. Bom, fique em paz que nós da Move Vistos estamos completamente imbuídos dessa missão de ajudar os brasileiros que estão querendo não precisar botar esse depósito e eventualmente usar esse recurso durante a viagem, que é uma grana relevante. Então, do nosso lado, você vai ter ajuda na mentoria, o Visa Manager vai, cara, acelerar o que der sem perder a qualidade, vocês vão ter ajuda no agendamento e tem um time que vai ajudar com isso, e nós estamos compromissados em fazer vocês conseguirem colocar esse projeto em prática, beleza? Aqui na descrição, lembrando, tem um link da minha empresa, só clica, preenche o formulário e fala, ó, vim do YouTube do Cris, ele me falou sobre as datas e eu queria aplicar para o visto tal, eu quero começar o processo. O time marca uma reunião com urgência com vocês, entendendo a prioridade, se vocês quiserem bater um papo, explica o produto, ou eventualmente pode fazer isso pelo WhatsApp mesmo, e vocês começando a mentoria a gente ajuda, tá bom? E aqui na tela tá aparecendo um vídeo incrível que eu peço do fundo do meu coração que você assista. A minha empresa criou uma nova linha de comunicação chamada Move Universities, justamente para poder produzir conteúdo sobre cursos universitários, principalmente de pós-graduação, que envolve MBA, mestrado e tudo mais. E nós lançamos esse canal agora. O primeiro vídeo do YouTube foi postado, foi gravado por mim. É um vídeo de quase 1h30 em que eu falo tudo sobre pós-graduação nos Estados Unidos. Mas é super completo, não tem nenhum conteúdo mais completo do que esse na internet. Então já clica aqui, assiste esse vídeo, vai lá e se inscreve no canal, porque vai ter muito conteúdo legal focado só em cursos universitários com foco em pós-graduação, beleza? Então é isso, pessoal, um abraço e até mais.